Malaquias, capítulo 2, verso 10 a 16. Eu vou ler, os irmãos acompanhem o que a palavra do Senhor diz para nós. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos exércitos. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da sua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Pai de amor, tem misericórdia de nós. Nós suplicamos mais uma vez, fale conosco pela sua palavra, que o teu Santo Espírito quebre as barreiras do nosso coração e a tua mensagem penetre como espada de dois gumes e nos mude, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na audiência que Deus chamou o seu povo, em primeiro lugar ele tratou a coisa mais importante para Deus, top de lista: culto. O culto é a coisa mais importante para Deus. Você é um adorador, você é feito adorador, você nasceu adorador. Deus corrige isso nos aproximando de Cristo, né? O sangue dele nos restaura, nos restitui o relacionamento com Deus. E agora ele nos chama como salvos a andar em santidade e a observar como Deus quer ser adorado. Por isso nós nos voltamos às Escrituras e olhamos para ela e investigamos. E Deus nos dá afetos pela lei de Deus, pela palavra de Deus. Dá um novo coração que ama a palavra do Senhor, que não é mais rebelde a ela, mas ama a palavra, e vai a ela para descobrir como viver para adorar a Deus. E como nos reunir para adorar a Deus, que são duas coisas diferentes. A sua vida como culto a Deus é um departamento, estou procurando a palavra mais acertada para isso. É um modo de adorar a Deus. Viver para a glória de Deus é um modo de adorar a Deus. Agora, quando nos reunimos para adorar a Deus, tem um jeito que é diferente da vida. Tem coisas que não valem para o culto da assembleia, que valem para a sua vida cotidiana, né? Você pode praticar um esporte para a glória de Deus, com honestidade, com inteireza de coração, sem defraudar as pessoas, nas regras. Você está adorando a Deus com o seu esporte. Mas você não pode trazer o esporte para dentro do culto e jogar uma pelada aqui na reunião, né? Agora é a hora da pelada, separa aí, 10 para cada lado, né? 2 gols, como é que é a regra? 2 gols, 10 minutos, né? Não pode. Não vale para o culto. Por quê? Porque Deus, você riu, né? Porque Deus não disse para nós fazermos isso quando nos reunirmos. Essa é a regra. Então, culto a Deus nas Escrituras é assim: aquilo que Ele manda a gente fazer
A gente tem que fazer. Se ele não mandou para fazer, não é para fazer. No culto, na reunião, na assembleia, quando a igreja se reúne, a regra primaz, a regra que gerencia o nosso culto é essa. Nós chamamos teologicamente isso de princípio regulador do culto. Mas é muito simples. A sua vida tem coisas que você faz para a glória de Deus, né? Você pode plantar bananeira para a glória de Deus, lá ficar queijo para baixo para a glória de Deus um tempão. Lá na sua casa. Aqui não. Por quê? Porque Deus não mandou que fizesse isso. Exemplos: Caim e Abel, Nadab e Abiú. Nadab e Abiú é o mais clássico dos clássicos dos exemplos. Eles estavam queimando incenso a Deus com uma receita que Deus não deu. Leiam o livro de Deuteronômio. Leiam a palavra do Senhor, que vocês vão ver isso lá. E o fato deles trazerem um fogo estranho diante de Deus fez Deus os consumir. Eles morreram queimados. Queimaram, torradinho, torrou. Deus queimou eles. E Arão não pôde nem prestar um velório, um funeral para ele, nem pôde nem desgranhar os cabelos. Continue o culto, continue trabalhando. Seus filhos morreram pela impiedade deles. Então, essa é a coisa que nós temos que atentar. E eu vou fazer uma EBD disso ainda. Nós vamos tratar dos detalhes disso, a questão do teatro, que não é uma ordenança de Deus para o culto, a questão das danças, que não é uma ordenança de Deus para o culto. Nós estamos invertendo as coisas. Estamos falando que não pode dançar. Nós estamos falando o contrário, né? Nós estamos falando que não pode dançar lá com o marido, uma noite romântica com o marido, sabe, para dançar com ele, uma música não imoral, né? Você não vai querer dançar um forró bate-coxa, né? Isso é imoral. Mas você pode dançar uma música romântica, tranquila com o seu marido, para a glória de Deus. Isso não é pecado. E a gente inverte as coisas, fala que isso é pecado dançar com o seu marido, vai para o inferno. Mas fala que é um prazer dançar na igreja para Deus. E é o contrário. Não é pecado dançar com o seu marido, mas é pecado fazer uma coisa no culto que Deus não manda fazer. Por exemplo, coreografia. Tá? Eu vou deixar mais detalhes para uma EBD, que vai ser agora no meio dessas marcas da igreja saudável. Uma das marcas da igreja saudável é o entendimento bíblico do que é culto. Enfim, essa é o que Deus tratou na primeira porção do livro de Malaquias. Antes de ele começar a falar com a gente, ele disse: eu amo vocês, é por isso que eu estou corrigindo vocês são meus filhos, eu os amo e eu preciso corrigir as coisas com vocês. Ele tratou dos sacerdotes, e por causa de Cristo, todos nós somos feitos sacerdotes, um reino e um povo sacerdotal, todo mundo presta culto, e essas coisas respingam em nós. E agora Deus vai tratar a segunda coisa mais preciosa para ele: a família, a formação de uma família. A formação de uma família. Porque se a família for mal formada, e é essa a ideia do texto que eu trago para vocês essa noite, se a família for mal formada, o culto se tornará impuro. O culto se tornará impuro. O povo corrompe o culto a Deus quando corrompe o casamento. Essa é a ideia dessa porção das Escrituras. O povo corrompe o culto a Deus quando corrompe o casamento. E existem duas formas de corromper o casamento: casando-se com quem não é crente, casamento misto, isso corrompe o casamento. E a segunda forma é traição, isso também corrompe o casamento. E esse é o argumento aqui, eu já preguei o texto, posso ir embora. É isso que Deus está chamando para nós atentarmos agora aqui. Os dois primeiros versos, os três primeiros versos falam da primeiro tipo de corrupção do casamento, que é casar com quem não é crente, que é casar, na linguagem veterotestamentária, com quem é ímpio, com quem é gentio, com quem não é do povo de Israel. Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Deus fez todo mundo igual, todos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos e deveres. Por isso não podemos viver alheios aos termos da aliança que Deus faz conosco.
Nós lemos agora há pouquinho Deuteronômio capítulo 7. Se lermos Deuteronômio capítulo 6, são os termos da aliança de Deus faz com quem Ele ama. Né? E infelizmente o conhecimento popular dispensacionalista atrapalha demais a gente amar o Antigo Testamento e entender o Antigo Testamento, né? Se você olhar para o Deuteronômio 6, Deus está estabelecendo uma aliança com o seu povo através das famílias. Esses, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor Deus se te ensinassem para que os cumprires na terra que passa a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, guarde seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, né? Tu e teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Sobre Israel, atenta-os para os cumprires, para que bem te suceda e muito se multiplique na terra que o Senhor Deus teu te dá. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te ou ao levantar-te. É no contexto familiar, do relacionamento matrimonial e paternal, e maternal também, que Deus quer que a família seja preservada nos termos da aliança que Ele faz conosco. Então, para que o culto a Deus continue puro e as igrejas fortes em honrar o nome do Senhor, a família tem que ser estruturada segundo o Senhor ordenou. Deus está criando um povo para si através da história, sempre foi assim, e graças ao Evangelho isso chegou a nós, e está nos formando como o seu povo, o povo que recebe o nome de Deus. Somos propriedade dele, e por sermos propriedade dele, devemos andar como ele quer que nós andemos. Então, a dureza deste discurso, meus irmãos, se eu falo com temor e tremor diante de Deus, é exatamente essa. O Senhor está afirmando que quem se casa com quem não adora o mesmo Deus, está adulterando, está corrompendo a aliança que Deus faz conosco. Isso é grave, não pode ser desprezado. Tem um monte de jovens aqui, graças a Deus, essa noite, vocês precisam ouvir isso, vocês ainda não se casaram. Casar com quem não é crente é corromper a aliança de Deus. Eu fui claro? Não é difícil de entender isso, mas é muito difícil de aceitar. Eu sei disso. Quando há casamentos mistos, e esse foi o problema de Israel, o problema que eles estavam enfrentando aqui, 70 anos depois de construído aquele templo, eles abandonaram a vida piedosa, estavam achando que tanto faz servir a Deus como tanto fez, tanto faz a gente aqui ficar sem casar com as mulheres que estão ao nosso redor aí, do que casarmos. Então vamos fazer o seguinte, vamos largar as nossas mulheres e vão casar com aquela gentia, com aquela cananeia, com aquela eteia, com aquela outra mulher lá que não adora a Deus. Ah, mas pastor, mas você está falando só de etnia aí, o que tem, o problema? Então quer dizer que brasileiro não pode casar com americano? Não é nada disso. É porque naquele tempo, e aqui no Antigo Testamento, a adoração a Deus era algo nacional. O judeu era aquele que adorava o verdadeiro Deus. Aquele que queria adorar o Deus que os judeus adoravam, que é Yahvé, tinham que se tornar judeus, tinham que participar da circuncisão, tinham que vir para o povo, tinham que se tornar nação judaica também. Então as pessoas confundem as coisas. O que nós temos que trazer para nós hoje é o princípio elementar disso tudo, que é bem nítido aqui. Não se case com quem não é crente. Você vai profanar a aliança que Deus está fazendo com você, porque Deus te amou, te chamou para te purificar dos seus pecados.
para purificar a sua família, a família que Ele vai formar através de você. Ele quer que essa família ande nos termos da aliança. Como que você vai casar com um ímpio, com quem não é crente, e vai fazer um culto doméstico? Como que isso vai acontecer? No tempo que você não tiver filho, você vai sentar com ele, um cara que não adora a Deus, um cara que não entende nada, vai fazer um culto doméstico. Como que depois que seu filho nascer, você vai educá-lo nos termos da aliança? Como que você vai educá-lo na palavra de Deus? Vai ter uma guerra na sua casa. Se ele for um menino, seu marido gostar de um futebol, no domingo vai ter concorrência, e concorrência desleal. Ele vai querer ir para a bola, vai educar ele para outro lugar, vai levá-lo. As más conversações corrompem os bons costumes. Casamento não é evangelismo. Casamento é aliança. Aliança, você vai se aliançar até o outro morrer. Não vale separação. Casou para sempre. Uma vez casado, casado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez casado, casado até a morte. Casado até a morte. Você não deve separar. Você pode separar em dois casos. Não vou entrar nesse mérito. Pode, não quer dizer que deve. Pode. Bom é que haja perdão e restauração. Mas o que Deus deixa claro aqui é que Judá tem sido desleal, tem cometido abominação e tem se casado com quem adora a um Deus estranho, e com isso o culto tem sido profanado. O argumento, a lógica aqui é a seguinte: olha, vocês estão sendo desleais contra Deus e contra o outro, a nossa nação, desleais uns aos outros. Como que eu estou sendo desleal ao meu irmão? Casando-se com uma adoradora do Deus estranho. Porque quando você se casa, no tempo de Israel lá, quando você se casava com uma pessoa que era de outra nação, ela trazia os deuses dela para dentro do contexto familiar. Tinha os deuses estranhos lá, as estatuetas, os balaíns, e por aí vai, os astarotes, os redifins, e aquilo vinha para dentro da casa, e aquela cultura ia infectando a cultura cristã, a cultura judaica, e o culto ia sendo pervertido. E o que Deus está dizendo para eles: olha, vocês estão tratando o culto com essa nojeira toda aí, que ele falou no capítulo 1 e no primeiro pedaço do capítulo 2, porque a causa principal é que vocês deixaram se contaminar com casamentos mistos. Qual foi a razão da queda de Salomão? Ele tinha quantas mulheres? Trocentas mulheres, vamos dizer assim, né? Quantas concubinas? 1000 mulheres ao todo ele tinha. Deixa eu falar 1000 sogras, mas não vou falar, né? Mas quantas mulheres ele tinha? Eram mulheres que adoravam outros deuses, e aquilo entrou no coração de Salomão, e ele perverteu o culto a Deus. É mais um exemplo, e foi a ruína de Salomão. Depois disso o reino dividiu, os filhos de Salomão, Jeroboão, Roboão, olha o que deu. Israel rachou, 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, por causa da infidelidade matrimonial, impureza no matrimônio de Salomão. Aquilo devastou a família dele. Qual o problema? É a segunda parte, mas eu vou falar disso já que eu estou falando de Salomão. Qual o problema da família de Davi? O problema é que Davi adulterou com Betseba. Depois que ele adulterou com Betseba, virou uma lama a família dele. Aminon e Tamar, incesto, ruína, ruína e ruína, porque ele traiu a aliança com Deus e se interessou por uma mulher que pertencia a outro homem, e matou Urias para ficar com ela. Gente, nosso coração é enganoso demais. Se a gente deixar o nosso coração guiar a nossa vida, a gente vai matar um monte de Urias aí. A gente vai fazer peripécias para satisfazer o nosso coração. Por isso,
Preste atenção com muito carinho no que eu estou dizendo. Meus jovens que não se casaram ainda, não olhem, não dê o coração de vocês para quem não é crente. Não dê. Não dê, não. Deus está falando isso para nós essa noite porque Ele te ama. Te ama. Você vai querer viver um matrimônio depois dividido, suplicando aí, todo culto de oração você vira aqui: Senhor, salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido, salva meu marido, eu não aguento mais meu marido assim. Você vai querer viver divisão, e eu já vi isso acontecendo, quando for batizar o seu filho, aquela guerra, batizo na minha igreja, na sua igreja. E aí, como é que vai ser? Você vai querer isso para você? Você vai querer o seu filho se corrompendo com o passar dos anos para ter a mesma mente do seu marido ou da sua mulher que não for crente? Você vai querer viver em guerra dentro da sua casa? Você vai querer isso para você? A lei do Senhor não é um limitador para a nossa vida, é uma proteção. É uma proteção. Do lado de lá tem um abismo, não passa para o lado de lá, tem dor. Do lado de lá tem sofrimento. Então a lei do Senhor foi posta aqui para você andar, ó, de boa, andando para Deus, olhando para Deus, enquanto há sofrimento nesse mundo. Porque o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ao dar o nosso coração a um cônjuge que não adora o mesmo Deus, nós estamos sendo desleais à aliança. E ao povo que tem uma aliança com Deus, porque isso vai profanar o culto, vai profanar o nosso culto a Deus. E a coisa mais importante que tem no mundo é o culto a Deus. Isso profana o culto a Deus, isso profana a Assembleia dos Santos, isso profana a família cristã. Como seremos piedosos em nosso lar, se não estivermos casados com quem ama Deus? É através desses relacionamentos desiguais que o culto a Deus é contaminado, tanto coletivamente como familiarmente. E Paulo vai deixar isso bem claro. Às vezes você pode pensar assim, mas isso é lá do Antigo Testamento. Paulo deixa claríssimo aqui, 2 Coríntios capítulo 6, que nós lemos agora há pouco. 2 Coríntios capítulo 6. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que associação pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Só se for desenhar, irmãos. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? É mesmo, você não se importa se o seu namorado não adora o mesmo Deus que você, se a sua namorada não adora o Deus que você, não se importa, de boa, não se importa, porque Deus nos fez para sermos dele. Habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo, citando o Antigo Testamento, citando o que nós estamos meditando. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, não se mesclem com a impureza, eu vos receberei, serei o vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quando Deus nos chama de filhos, Ele aponta para caráter. Lembra aquele ditado, o fruto do canônio do pé? É caráter. Geralmente o filho tem o mesmo caráter do pai. O filho segue o exemplo do pai. Quando Deus nos chama por filhos e filhas, é isso que Ele quer de nós. Reflitam o meu caráter. Reflitam a minha santidade. Reflitam. Espelhem. Façam do mesmo jeito. Me imitem. Sigam-me. Morram para si mesmos. Tomem sua cruz e sigam. Tome a sua cruz e siga. O povo corrompe o casamento ao se casar com quem não é crente. Em segundo lugar, os últimos versos. O povo corrompe o casamento ao ser infiel com quem se casou. Isso é tranquilo.
Essa parte é a parte mais tranquila. Depois eu vou dizer para aqueles que estão casados com quem não é crente, para aqueles que são convertidos, foram convertidos e agora estão morando, estão casados, continuam casados com aquele que não é do Senhor. No final eu vou fazer as aplicações. Mas o segundo ponto, que a corrupção, trago aqui, o tema da corrupção do casamento, influenciando o culto a Deus, é a traição. A traição. E eu li uma frase muito bonita, que eu quero compartilhar com os irmãos, de um dos comentaristas, que diz o seguinte: um casamento feliz é aquele que começa na mocidade e não se torna enfadonho com o tempo. Casamento feliz é aquele que começa lá, uns 14, 17 anos, e não se torna enfadonho com o tempo. O tempo vai passar para os dois jovens se unindo, os dois jovens se conhecendo, descobrindo, e o tempo passando igualmente para os dois, envelhecendo juntos. Entra nos 30 junto, nos 40 junto, no tempo do condor juntos, e juntos não renovam constantemente o casamento, renovam constantemente as suas forças para andarem juntos, para que se cair um levante o outro, se tiver frio um aqueça o outro. O casamento feliz é assim, mas o casamento infeliz, o casamento infiel é aquele que ofende a mulher da sua mocidade. E é isso que estava acontecendo aqui, porque eles estavam até largando a mulher da mocidade para casar com as gentias lá, para casar com as adoradoras dos deuses estranhos. E Deus está falando, isso é nojento que vocês estão fazendo. Deus odeia a separação. Repúdio é separação, porque a sociedade judaica é uma sociedade patriarcal. O homem que escolhia a mulher. Na Bíblia hebraica, o cânon da Bíblia hebraica é um pouco diferente do cânon da nossa Bíblia. E o cânon da Bíblia hebraica coloca o livro de Jó no final dos livros de sabedoria. E o último capítulo do livro de Jó é que fala da mulher virtuosa, não é verdade? Mulher virtuosa, quem a achará? Então tudo que vem antes é para tornar o jovem, o homem judeu sábio. E o ápice da sabedoria de um jovem judaico era escolher a mulher virtuosa, é fazer o casamento certo. O ápice da sabedoria de um homem judaico era escolher a mulher certa, para o qual ele se aliançaria para sempre. E o ápice da sabedoria da mulher é ser a mulher virtuosa, digna de ser escolhida pelo melhor, pelo mais sábio, pelo mais santo, pelo mais justo. E é nessa estrutura de relacionamento sério, de levar a sério o casamento, que Deus está falando com eles. Vocês estão esquecendo tudo por causa desse frenesi que está dentro de vocês aí. Vocês não conseguem segurar as emoções de vocês? Vocês não conseguem segurar os desejos de vocês? É tal ponto isso que vocês estão largando a mulher de vocês para ter outra. Deus odeia isso. E Deus odeia o culto, não aceita o culto de quem faz isso para a vida dele. Ainda fazeis isso, cobrir o altar do Senhor de lágrimas, de choro, de gemidos, de sorte que ele já não olha nem para a oferta, nem aceita o que vocês estão fazendo aí, o culto. Vocês corromperam o culto de vocês com essa nojeira que vocês estão fazendo, de largar com aquelas que vocês devem ser fiéis. O Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e mulher da tua aliança. Não traia a sua mulher, não traia o seu marido. Deus odeia isso. Não se apaixone por um terceiro, isso é muito comum. Não se apaixone por um terceiro achando que Deus enviou. Quem tem isso? Às vezes um está casado com a outra lá, e a mulher então, vamos virar ao contrário, né? A outra está casada com um lá, e o homem é uma mala, o homem é um irresponsável, o homem é um meninão, 45 anos, mas joga videogame, né? Passa a hora jogando videogame.
Então o homem é um meninão, irresponsável, não aguenta a mulher, mas não aguenta mais aquilo. Aí aparece um enviado de Satanás que dá um chaveco, e continua no chaveco, e insiste no chaveco, e a pessoa não resiste e começa a se apaixonar por aquele terceiro lá. E depois o coração mexe tanto com ela que ela fala assim: foi Deus quem enviou esse homem para mim, foi Deus me tirar dessa mala aqui. Deus não faz isso. Seja fiel ao seu marido mala. Vá lá para Pedro e veja isso lá. Sirva ao Senhor no seu casamento, mesmo que seu marido for a mala, sua mulher for complicada, for rixenta. Seja um homem, pregue a palavra, viva a palavra, mostre a palavra com amor, com ternura, faça ela reconhecer seus pecados, explique as escrituras e viva a escritura também. Não vai querer esfregar a escritura na cara do outro sem viver, não. Mas tome uma atitude cristã e seja um homem de Deus no seu casamento, pregando a palavra para sua esposa, pregando a palavra para o seu marido, orando para que Deus, isso mesmo, Laurinho, orando para que Deus converta o coração dela, converta o coração dele. Vai desde o começo ouvindo isso, né? Para que vocês honrem a Deus com o matrimônio de vocês. Infidelidade conjugal é odioso aos olhos do Senhor. O adúltero vinha a Deus cheio de falsa piedade. Outra lição que nos dá aqui esse versículo 13: culto emocional sem vida com Deus não vale de nada, porque estavam chorando diante de Deus: Senhor, aceita minha oração, Senhor, e não sei o que lá, Senhor, mas estava traindo a mulher, estava repudiando a mulher. Culto emocional sem vida com Deus não vale de nada, não vale de nada. Vá amar a sua esposa, vai ser fiel a ela, vai resistir às tentações, vai pegar a tua cruz e seguir. A tua cruz é o seu coração mau, não é sua mulher não, tá? Não é o seu marido não, é o seu coração mau, querendo largar, querendo abandonar. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A verdadeira família é aquela que conhece e serve a Deus. Eu quero terminar com o último texto de auxílio aqui, que é Efésios capítulo 5. Por causa de Cristo, meus irmãos, isso tem uma implicação muito maior. Gálatas, Efésios capítulo 5. Texto muito conhecido aqui, versículo 22 em diante: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, né? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita, note a linguagem que Paulo está usando: Cristo, igreja. Sendo a igreja sujeita a Cristo, assim também as mulheres devem ser com todo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada, por meio da lavagem da água pura pela palavra. Vejam a linguagem: Cristo, igreja, igreja, Cristo, Cristo, igreja, igreja, Cristo. A mulher verdadeira, a verdadeira esposa é aquela que conhece Cristo e a igreja. É o que Paulo está dizendo. O verdadeiro marido é aquele que conhece Cristo e a igreja. Pois como o homem amará a sua esposa como Cristo amou a igreja, se ele não conhece Cristo nem a igreja? Me responda, como? Como a mulher vai saber o que é submissão se ela não conhece o relacionamento da igreja e Cristo? Nunca vai ser bíblico esse casamento. E homens, quando você cuida da sua esposa, você está cuidando de você. Temos um grande mal no nosso tempo, que é o homem que não amadurece nunca. Não amadurece nunca. É videogame, é joguinho, é não sei o que lá, e tem sempre um mimo, um trem ali que ele adora e não larga aquilo, não assume a sua responsabilidade, não toma as rédeas da família, não trabalha com afinco. É um meninão que fica mamando na mamãe e não larga, que não vê que Deus, cordou o cordão, casou, tchau mamãe, Deus te abençoe, vou te honrar, precisar de mim eu estou aqui, mas é eu e minha mulher,
Deus os fez um. Deus não fez um marido e sogra e mãe, não. Deus fez um marido e mulher. Você está entendendo, jovem que vai se casar? Seu compromisso vai ser com a sua esposa. Menina que vai se casar, quando você se casar, o seu compromisso é com o seu marido. Deus vai fazer um a vocês dois. E o relacionamento pai e filho, mãe e filho, não vai ser o principal de vocês mais. Por isso, nós pais temos que preparar os nossos filhos para essa partida. Recebe, Senhor, com a mesma alegria que envio, né? Recebe, vai morar com a sua esposa, vai ficar feliz lá. Eu estou aqui quando você precisar de mim. Eu converso isso com o Gabriel direto, né? Eu estou aqui, filho, eu quero te visitar. Eu não quero que você more dentro da minha casa, não. Quando você tiver um filho, eu não quero ficar aqui cuidando do seu filho como se minha casa fosse sua creche particular, não. Eu quero vir, traz ele aqui essa noite. Ele vem, traz, passa a noite comigo, tchau. No outro dia de manhã cedo, vá viver com seus pais, né? Estou aqui agora, retornando a minha vida solitária com minha esposa, graças a Deus. Então, filhos, estejam preparados para isso. Pais, prepare seu filho para isso. Ensine a realidade do matrimônio. Converse as coisas abertamente com seu filho. Seu filho já é maduro, porque lá na escola dele eles falam. E falam tudo errado. Você não está sendo precipitado ao falar de sexo com seus filhos, não. Você não está sendo precipitado ao falar de matrimônio, de casamento. Porque tem alguns de nós, corre o risco de ter algum de nós que estejam olhando para um casamento para ser um motivo de vazar, de sair fora de casa o mais rápido possível. E o primeiro que aparecer na frente dela, ela vai se lançar aos braços dele para sumir de casa. Não é isso que nós queremos para nós. Nós queremos tudo acontecendo certinho. Casamento bem casado, para o filho ir e viver a vida dele e fazer um novo lar, um novo núcleo de adoração a Deus. Porque ele viu você adorando a Deus com ele. Ele viu você fazendo culto no lar com ele. Ele viu você lendo as escrituras com ele. Ele aprendeu desde novinho você fazendo isso com ele. Lendo a Bíblia, orando junto. E ele vai querer repetir isso na casa dele. E ele vai sentar com a esposa dele, que também é crente, e também tem esse mesmo costume. E eles vão continuar adorando a Deus. E vai ser um prazer para o casal recém-formado ir no culto junto pela primeira vez. Que lindo é isso. Todo mundo olhando para eles, né? Com aquela risaiada, né? Todo mundo sabe, aquela coisa arada toda. E eles pela primeira vez juntos indo num culto, como marido e mulher. Isso é lindo demais, meus irmãos. Isso é lindo demais. É por isso, temos que olhar para as Escrituras. E veja, marido, homem, quando você cuida da sua esposa, você está cuidando de si mesmo. É o que Malaquias diz, é o que Efésios capítulo 5 diz. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta dela e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Mas pastor, eu casei com quem não é crente, e aí? Continue casado. Continue casado. Honre seu matrimônio. Continue suplicando a Deus pela salvação do seu marido. Pregue o Evangelho para ele. Pregue. Fale do Evangelho. Fale da diferença, constantemente, da diferença que Cristo faz na sua vida. Como marido e mulher, é mais fácil do marido reconhecer que houve mudança, que há importância realmente Cristo em você. E ore para que Deus salve. Ore para que Deus salve. Mas pastor, eu casei, eu era casado e eu me converti, agora minha esposa não é crente, eu sou crente e existem problemas conosco por causa disso. Não largue a sua mulher. Não largue seu marido, se for esse o caso seu. Não largue. 1 Coríntios capítulo 7 diz exatamente isso. Se ela um dia quiser se apartar pelo motivo de você ser crente, deixa aí. Mas se isso não acontece, ame a sua esposa, seja fiel a ela, pregue o Evangelho, viva como um cristão. Você que está namorando, seu namorado é crente,
Se não, cuidado. E leia a Bíblia com honestidade. Senta em casa de novo, leia Malaquias, leia Efésios, capítulo 5, leia Pedro, capítulo 2, leia 1 Coríntios, capítulo 7, leia 2 Coríntios, capítulo 6, leia Gênesis 6 e veja qual que é o problema de Gênesis 6, por que Deus destruiu a terra. Por que Deus destruiu a terra? Vê qual que foi a derrota de Salomão. Veja qual que é o problema dele. E leia a Bíblia com honestidade. E depois tome uma decisão. Depois faça alguma coisa. Como nós oramos aqui, com tanto zelo antes de começar a mensagem, né? Para que nós tornemos isso uma prática. Pratique a palavra de Deus. E case para a glória de Deus. Se não, nossa igreja vai se tornar cada vez mais fraca. Porque esse é o problema. O povo de Deus era cada vez mais fraco, cada vez mais inexpressivo, porque se casava com adoradoras de deuses estranhos. Nós seremos desleais uns contra os outros e contra Deus. Por isso nós precisamos de Jesus Cristo. Jesus Cristo redime a nossa alma disso. E Ele nos leva para um caminho de vida diferente do nosso redor. Ao nosso redor, os ímpios, quem não tem Deus, quem não tem Cristo, casa com quem quiser casar, homem casa com homem, mulher casa com mulher. Está até falando em poliamor agora, né? Pode casar com 2, 3. Já tem uma discussão judicial sobre isso rolando. Em breve é a nova cena dessa balbúrdia aí. 2 casando com 3, casal quádruplo, 2 casais, tudo casado entre si, morando na mesma casa. Está cansado de um, vai para o outro, está cansado do outro, vai para um. Os homens dormem juntos, as mulheres dormem juntas, aí troca depois. Daqui a pouco isso vai estar valendo em nossa sociedade. Lá é assim. Nós não. Nós queremos honrar a Deus com o nosso matrimônio. Nós queremos honrar a Deus que fez uma aliança conosco, sendo obedientes aos termos da aliança. Isso é muito sério, meus irmãos. E Deus está chamando a nossa atenção nisso essa noite, porque Ele nos ama. Eu te amo. Eu tenho amado vocês. Eu elegi vocês. Eu escolhi vocês para que vocês sejam diferentes, sal e luz no meio das trevas. Sejamos sal e sejamos luz com o nosso matrimônio. Pai de amor, tem compaixão de nós e quebre as barreiras do nosso coração que impedem de aceitar uma mensagem tão simples e tão clara como essa. Nos faça tomar decisões, nos faça assumir compromissos, responsabilidade diante de Ti, porque o Senhor tem assumido um compromisso conosco para nos salvar, para nos transformar, para nos modificar. Não nos faça rebeldes, Senhor Deus, aos termos da aliança. Não nos faça rebeldes, Senhor Deus, à santidade que nós queremos, que o Senhor quer que nós vivamos. O Senhor mesmo diz em Hebreus, e nós lemos isso essa noite, que sem santidade ninguém verá a Ti. Se nós não amarmos uma vida santa, separada, diferente, aqui nesta terra, nós não teremos a vida santa almejada aos Teus pés na eternidade. Então, Senhor Deus, quebre, Senhor Deus, a dureza do nosso coração e nos faça descansar em Ti. Nos faça entregar a nossa vida aos Teus pés, não ao nosso próprio coração, mas leva-nos a obedecer a Ti, através de todos os nossos relacionamentos. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Tenha misericórdia de nós, Pai querido. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.